Estamos de volta, último bloco do Antenados no Geral, passou muito rápido, né? Estamos falando sobre grupos menores, grupo de vida, células, e está muito bom o nosso debate. Nós falamos desde talvez do que entendemos do início nela no Brasil e hoje como ela está sendo trabalhada, e é interessante que cada igreja vê nessa estrutura, e aí eu acho por isso que nós chegamos hoje no equilíbrio, não vê ela como fim. O meio é o meio, ponto. O meio não é o fim, o resultado não vai vir porque eu estou em célula, ou porque eu faço pequenos grupos, vai vir porque eu me empenho em trabalhar, as pessoas são bem treinadas, elas querem frutificar. E o interessante também é que cada um adaptou um pouco para a sua realidade. Eu acho isso muito interessante. Até igrejas que trabalham muito com pontos de pregação, pastor Walter, que tiveram dificuldade. Hoje eu vejo igrejas que não necessariamente estão em células, mas a maneira pela que elas multiplicam ou criam uma nova igreja é usando um pouco essa estrutura. Começa com grupos familiares e ao invés de, sei lá, tem 30 pessoas aí, ao invés de multiplicar e formar novas 3 células daquilo, ela falou assim, continua, tem 40, 50, quando chegar a 50, 60, aluga um salão aí e cria uma igreja nova. Então, igrejas congregacionais ou de pontos de pregação estão fazendo muito isso. Ao invés de multiplicar a célula e trazer tudo para a sede, já tem 30, 40 pessoas, começa uma igreja, um trabalho aí independente. Então, assim, é interessante. Já outras que estão enxergando que a escola bíblica dominical está esvaziando, opa, então deixa eu fazer um grupo menor na quarta noite, na casa de alguém, que é mais acessível às pessoas, e eu vou dar a revista Escola Dominical para eles. E vocês trabalham aí e fazem o ensinamento na célula. Isso é interessante. Porém, também outras igrejas estão fazendo como extensão de igreja. E aí eu quero saber um pouco a opinião de vocês. Tem pessoas aqui, uma pessoa falou, André, sempre participei de células, aí quando eu mudei de estado e de cidade, fui também me enturmar em uma célula, só que ela era bastante diferente da minha. E nessa, os pastores tiravam ofertas. O que você acha de se tirar oferta? Aí eu imagino que tinha louvor, tinha talvez uma mensagem, tirava oferta. Vocês acham que também pode ter essa finalidade? Talvez um projeto da igreja e formando o pastor, olha, vamos tirar oferta das casas também, já que está estabelecido aí o trabalho, vamos ver se isso frutifica ou tem nada a ver. É um modelo. É um modelo, mais um modelo. Eu conheço um modelo que eu pesquisei muita coisa, né? Como eu disse, até chegar lá no pastor Carlito, eu pesquisei algumas coisas. E eu vi, por exemplo, o modelo de um pastor que ele não queria mais tirar ofertas durante o culto, nem oferta, nem dízimo, ele não queria mais esse tempo. E a igreja dele estava dividido em grupos familiares. E o que aconteceu? Ele foi trabalhando, ele levou 5 anos trabalhando a mentalidade da igreja. Tem que entender, é devagar, você quer devagar. Isso é que é importante. Quando o pastor estava dizendo aqui, você escolhe algumas pessoas e coisa e tal, e de repente aparece no púlpito da igreja e diz, somos uma igreja em célula. Aí você está quebrando. Você está quebrando. Agora, você começa a ensinar, a pregar, a começar a mudar a mente da igreja, a botar a coisa ao contrário, né? Colocar a igreja de cabeça para cima, aí a coisa começa a mudar. E esse pastor levou 5 anos ensinando e foi trabalhando nos grupos familiares, até que hoje as pessoas entram no templo que é muito grande deles, louvor, palavra. Tem um momento muito interessante até que eles colocam assim, tem um canto do altar da igreja, como se fosse sofá, assim, eles convidam pessoas e eles têm 15 minutos ali para fazer uma entrevista, como é que a vida dela mudou, como é que está a vida dela hoje e tal, que era um momento de oferta. Não é? Então, as pessoas que entram falam, essa igreja, como o ímpio, não pede dinheiro essa igreja? O que há com essa igreja que não pede dinheiro? Mas não, quem sustenta a igreja é um membro da igreja. Se você quiser vir aqui como visitante, você não é obrigado, até porque a gente não pede. Isso é um modelo. Então, se a igreja acha importante, se entendeu isso, amém. Se não, eu acho que isso tudo depende da liderança, do momento e aonde a igreja está estabelecida. Porque a gente já conversou sobre isso, uma igreja aqui na Barra da Tijuca, ela tem uma diferença, às vezes, enorme de uma igreja onde eu moro, lá em Campo Grande. Você atravessa um túnel, nos divide. E o que acontece aqui, se acontecer lá, causa escândalo. Verdade. É uma coisa... Então, cada igreja ela tem ali a sua realidade, a sua condição social, e a liderança ela precisa entender isso e olhar isso com carinho. Que é uma coisa que eu acho também deu muito problema, como até o pastor Walter falou no início, de rachar a igreja, talvez por essa falta um pouco de sensibilidade, de, poxa, está dando certo naquela igreja, deu certo no outro país. Junta aqui um número de pessoas, a gente é em células. Aconteceu isso de fato muito no Brasil, e isso causa um pouco de estranho. Poxa, a gente está trabalhando há 30, 40, 50 anos no modelo, do dia para a noite mudou de modelo, ou de jeito de trabalhar, as pessoas têm dificuldade de entender, e, portanto, até uma dica interessante, se você, pastor, quer trabalhar, quer começar a implantar alguma coisa, ou também está e quer voltar à congregação, enfim, tem que ser feito tudo devagar, paulatinamente, porque você pode trazer constrangimento no meio das pessoas. André, eu até entendo o seguinte, nem tudo que dá certo para um
Exatamente. há de dar certo para outro. Por isso tem que ser devagar, para o ver se... ingrediente pode ser colocado. É igual uma mulher que é boa na cozinha, né? Dá os mesmos temperos para ela, dá ali a carne, tudo ela vai fazer, vai ficar com sabor. Dá para outra e não é a mesma coisa. Eu sou expert em café. O pessoal sabe que eu faço café. Modéstia à parte, eu faço café muito saboroso. Eu faço café na igreja. Quando eu faço café, as irmãzinhas vão para lá, mas não sei se é porque é do pastor. Acaba. Tá explicado. Não, mas é verdade. Até o café do pastor alimenta. Quando a pastora vai e faz o café, não é o mesmo gosto. Hoje foi a pastora que fez, não está igual ao do pastor. Não. Então, são coisas que é o mesmo ingrediente, a mesma coisa, a mesma água, o mesmo açúcar, e sai diferente. Então, nem tudo que dá certo para um, nós temos... Não, tem que dar certo para outro, não. Então, o trabalho de célula, a liderança, nós estamos há 2 anos em aprendizado. Nós estamos aprendendo justamente para não acontecer o que aconteceu no passado. Por isso nós estamos aprendendo a cada dia, estamos aprendendo para começarmos a coisa certa, porque senão nós vamos cair lá no mesmo erro que aconteceu no passado. O pastor Walter estava falando ali que ele está aqui, ele é o único do contra, né? Não, mas nós estamos ficando a favor já, né? Pela nossa conversa aqui. Nós estamos no mesmo propósito aqui, né? Nós estamos no mesmo propósito, é o reino de Deus. Não importa a nomenclatura, né? Não, pois é, nós estamos no mesmo propósito. E acho que a gente chegou a um amadurecimento interessante também, porque as pessoas falam assim, tipo, ou 8 ou 80, ou a igreja é ou não é. Mas eu começo a ver igrejas que trabalham em célula só para evangelismo. Então, assim, como o senhor falou, olha, a gente vai fazer um grupo, mas essa reunião não é para ir crente, não. É só para convidar gente que não é. Exatamente. Então, assim, é você usar um pouco da estrutura e do modelo para coisas que você acha que é interessante, que dá certo, às vezes dá até para implementar muito rápido. Agora, poxa, será que a igreja inteira, todo mundo agora no meio da semana tem que ir para casa de alguém? E às vezes isso era feito de forma até nazista, desculpa a palavra que colocar, mas era forçado e você tinha que se submeter a um líder que controlava não só a sua vida espiritual, mas os seus Colocando, gastos. por exemplo, a ceia. Tudo. Tem igrejas que não ministram a Santa Ceia mais no templo e a Santa Ceia acontece somente na célula para que a pessoa vá à célula. Então, se ela não for à célula, ela não tem comunhão com a igreja. E isso é complicado. Perigoso também. Perigosíssimo. Eu acho que foi muito bom. A gente está no final já do Antenados, meu Deus, já acabou muito rápido isso aqui. Mas foi interessante. Eu acho que a gente abordou várias maneiras. Chegamos, talvez pela primeira vez, num debate com esse tema, num equilíbrio interessante de... Não precisa ser 8 ou 80, pode ser 40. Se você acha que numa situação, numa frente de trabalho de evangelismo ou de ensino da sua igreja, porque talvez o modelo que hoje não tem muita gente nem no EBD, você quer implementar um grupo menor, um grupo familiar, um grupo numa casa, uma célula, você pode fazer. Não precisa ser nem muito ao mar, nem muito ao fogo ou no ar, sei lá como as pessoas falam ditado, mas foi muito interessante. Espero que você tenha gostado, pastor. Tá entendido? Tranquilo. Ok, ratinho. Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Antenados na Geral. Foi um André, prazer. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Every step to kingdom come.